E Marco Aurélio de Carvalho, sócio fundador do grupo Prerrogativas e próximo do presidente Lula, pediu hoje providências contra o vazamento de informações no inquérito que apura fraudes em descontos do INSS. O advogado se reuniu em Brasília com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e solicitou a investigação de responsáveis por vazamentos que atingem Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto durante o evento que marcou os 3 anos do 8 de janeiro e foi registrado por cinegrafistas do SBT News. Carvalho cobrou apuração de responsabilidades e afirmou que os vazamentos seriam seletivos. Ele também elogiou a atuação da Polícia Federal na atual gestão e disse que o pedido tem caráter geral, não limitado ao caso de Lulinha. A Polícia Federal investiga uma possível ligação entre Lulinha e o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca, do INSS. Os investigadores apuram se o filho do presidente teria atuado como um sócio oculto, com possível intermediação da empresária Roberta Luxinger. Até o momento, Lulinha não é investigado formalmente e não há provas de participação direta nos crimes que estão em apuração pela Polícia Federal. Ana, agora que flagra aí dos cinegrafistas do SBT News, aí desse encontro entre o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o Marco Aurélio Carvalho, né, ele que é o coordenador ali, advogado do grupo Prerrogativas, ali é bem ao pé do ouvido no encontro, no evento de hoje, sobre o 8 de janeiro que ocorreu em Brasília? Então, Paula, a questão é que eu acho que eles nem têm vergonha mais, sabia? É uma imagem impactante, porque nós estamos falando de um advogado, amigo de Lula, conversando com o Andrei Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal, uma Polícia Federal que hoje não parece ser a mesma Polícia Federal dos gloriosos anos da Lava Jato. Então, a única coisa que eu vou concordar com o advogado é que realmente há vazamentos seletivos, mas esses vazamentos seletivos, eles acontecem exatamente para proteger o sistema, para proteger o PT, para proteger os esquemas nada republicanos do atual executivo, os possíveis esquemas nada republicanos que envolvem escritórios das esposas, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, né, nós sabemos que há uma proteção do próprio sistema. Agora, o que nós precisamos questionar em relação à Polícia Federal é se essa investigação ela vai seguir não apenas com celeridade, mas com transparência. Porque hoje em dia está proibido pedir transparência para o atual governo e a Polícia Federal, que ora é do Alexandre de Moraes, ora é do Lewandowski, né? Eles falam, ora do ministro Flávio Dino. Então, essa independência e transparência dessa investigação em cima do filho do Lula, isso vai ser freado, isso vai ser bloqueado, vai ser cessado. Nós temos que ficar de olho, porque, infelizmente, Paula, depois da morte da Lava Jato, depois da entrada do PT, da volta do PT 3.0, ou 4.0, como queiram, comandando o Brasil, a Polícia Federal anda um pouco estranha, para dizer o mínimo. Pois é, Alexandre, vamos ver se na retomada aí do recesso parlamentar, na retomada da CPMI do INSS, o filho do Lula possa ser convocado, né, assim como também o irmão do Lula, para prestar esses esclarecimentos. Ainda não está sendo denunciado formalmente, mas há indícios ali pela Polícia Federal de que ele receberia ali uma mesada de R$300 mil do Careca do INSS por intermédio ali de uma laranja, de uma amiga empresária. Da dona Roberta Luxinger, né? Mas já tentaram, né? Já tentaram nessa CPI, mas o governo fez um bloqueio e não houve possibilidade de convocar, né?
Depois Lula fez uma declaração, né? É bem ao estilo de Lula. Não, se tiver que convocar, que investigar meu filho, pode investigar meu filho, só não pode investigar meu pai, porque já morreu e tal. Aí faz gracinha. Né? Mas foi o que fizeram, blindaram. Né? Agora crescem as evidências, né? Os indícios de que a ligação não é só um voo em que foram os dois na mesma classe executiva para Lisboa, né? O código da passagem é o mesmo dos dois. Quem comprou a passagem pagou para os dois. Então, as coisas estão muito claras. E aí vai para a CPI. Agora, esse encontro aí do advogado, eu diria que o advogado está na dele. Está na dele, aproveitou a oportunidade para conversar com o chefe da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal é que tem que fazer jus às suas tradições, tem que ser polícia de Estado e não polícia de governo. Polícia de governo é a polícia política. Ela não pode ser política de governo, a polícia de governo, polícia do ministro da Segurança Pública, polícia do ministro relator do inquérito do fim do mundo. Não, é uma polícia de Estado. Assim ela se engrandece e mantém o seu valor. E, sobretudo, assim ela é respeitada pela população. E agora, eu estava lendo de novo a Constituição, né? Que coisa boa seria se estivesse vigorando realmente o artigo 37 da Constituição, além de outros, né? Mas o 37 diz assim: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também tal. Os constituintes estavam muito bem orientados e tinham toda a intenção de tornar esse país um país sério, né? Mas não deu, né? Isso bate contra a má formação de muita gente. É uma questão de caráter, de formação em casa, de aprendizado sobre o que é ética, que a gente pondo a ética em prática, a gente se torna um país civilizado que funciona. Sem dúvida. Marcília, o Marco Aurélio de Carvalho já atuou em algumas defesas do Lulinha, hoje não é mais, mas é um advogado ali muito próximo, né? Amigo. Do PT, muito amigo, muito companheiro, né? E foi ali ao pé do ouvido conversar, orientar o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, a respeito desses vazamentos seletivos, nas palavras do Andrei Rodrigues. Pois é. Quais prerrogativas será que ele estava ali pedindo para serem defendidas? Não é? Qual seria a prerrogativa que o Marco Aurélio pediu ao Andrei? Né? E uma coisa me choca é o seguinte: tudo isso em público. Isso em público. Se eles fazem isso em público, imagina o que eles não fazem nos jatinhos de viagens para ver jogo de futebol, imagina o que eles não fazem, né, dentro dos gabinetes, imagina o que eles não fazem nos famosos almoços, vamos dizer assim, de Brasília, não é? Nos restaurantes que eles frequentam. Então, assim, e tudo isso mostra como essa república é podre, e como a podridão ela se instaurou, inclusive, na advocacia, numa advocacia lobista, né? Isso é algo realmente a se lamentar. Quanto ao Lulinha, né, que, enfim, estava aí sendo defendido, sobre as investigações dele, eu realmente fico aqui de novo, vou bater na mesma tecla que bati antes. Não seria isso você contatar um delegado da Polícia Federal pedindo isso ou pedindo aquilo para ir por aqui ou por ali? Isso não seria também uma obstrução de justiça? Isso também não seria uma coação das investigações, uma tentativa de manipulação? Isso é um trabalho que um advogado faz ou deve fazer? Me parece que não, sobretudo um advogado que se diz defensor de prerrogativas. Isso não é prerrogativa de ninguém. O Lulinha está envolvido nisso até a cabeça. Me parece claro. A delação
do Careca e das pessoas relacionadas ao Careca que mencionaram a tal mesada de R$300 mil, tem 70 páginas falando do Lulinha. Não são indícios, não é que acham que... Não, 70 páginas falando da mesada. Aliás, se ele é sócio oculto do Careca, nem é mesada, é distribuição de lucros, como a gente já falou, inclusive aqui no programa. E se ele é sócio oculto de algo ilícito, ele não é sócio, ele é comparsa. Que esse é o nome que se dá a quem se associa a alguém em algo ilícito. O Lulinha devia estar, se fôssemos um país sério, ou se o Lulinha fosse de direita, fosse um dos filhos do Bolsonaro, né, o Lulinha já estaria preso nesse momento, com uma tornozeleira e, enfim, a Polícia Federal na porta da casa dele para ouvi-lo na manhã seguinte. Mas não, aqui nem na CPMI a gente consegue ouvir, nem a ele, nem ao irmão do Lula e muito menos a quem gostaríamos de ouvir aí como cereja desse bolo, que seria o próprio Lula.